Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 44º podcast. Podcast esse da Igreja Evangélica Fé e Milagres. E nós estamos aqui todas as segundas-feiras levando até vocês um conteúdo santo e agradável. Um conteúdo que automaticamente vai edificar a sua vida, a sua família e a sua fé. E sem perca de tempo, eu quero que você comece já a compartilhar esse podcast com as pessoas que você ama, da sua casa, do seu local de trabalho e também da sua família, dos seus amigos e assim por diante. Seja um instrumento de Deus. E hoje eu tenho comigo aqui não somente um amigo, mas um filho, um homem de Deus muito especial ao meu coração. Nosso podcast hoje vai ser maravilhoso, como tem sido todos. Ele é casado com Maria Eduarda, ele é pai de 3 filhos, sendo a Kayla, o Theo e a Pietra. Ele é pastor, fundador, presidente da Igreja Batista Nascidos do Fogo, da cidade de Americana, São Paulo. O meu entrevistado de hoje, meu querido pastor Wagner Gonçalves Oliveira. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Uma alegria muito grande estar com o senhor. Esse podcast, né? Já assisti vários podcasts aqui, foi muito abençoado. E hoje, assim, é uma alegria poder participar com o senhor. Tá aqui, né? Eu creio que vai ser muito abençoador para quem vai nos assistir. Vai ser muito bom. Pastor Wagner, é uma honra te receber aqui, né? Você é um filho que eu tenho, um amigo que eu tenho. A nossa caminhada não é tão distante, né? Nós nos conhecemos há aproximadamente uns 2 anos. Sim. E são 2 anos intensos, eu poderia dizer, te conheci através do meu saudoso bispo Roberto, sim, né? Que hoje está na eternidade com o Senhor. E foi um dos presentes que o bispo me deu, a sua amizade. E hoje eu tenho a honra de pastorear a sua vida e tenho a honra de caminhar ao seu lado. E só de começar esse podcast aqui, eu já começo sentindo a presença de Deus juntamente com você. Glória que é um homem a Deus. cheio do Espírito Santo. E eu não podia deixar passar em branco, você veio nos visitar, veio passear na nossa cidade. E o Brasil precisa ouvir a sua palavra, o seu testemunho, a unção que você tem, que você carrega. E com certeza o nosso podcast hoje vai ser muito mais do que aleluiado em nome de Jesus. Aleluia. Então que nós estamos em casa. Amém. Glória a Deus, eu creio, meu pastor. Pastor Wagner, você é nascido na cidade de Pinheiros do Norte, né? Isso. Do Espírito Santo. E ali foi onde você viveu a sua infância, a sua juventude. E já na fase adulta que você vem embora para Americana, São Paulo. Sim. Mas vamos falar do Wagner antes de ser o pastor Wagner, esse homem cheio do Espírito Santo. Vamos falar do Wagner na cidade de Pinheiros, no Espírito Santo, um bom capixaba, como você disse, né? Um abraço a todo o nosso povo Glória capixaba. a Deus. Deus abençoe Amém. vocês. Mas eu sei partes da sua vida, mas muitas pessoas conhecem o pastor Wagner e não sabem quem é o Wagner antes de ser pastor. Não diferente de muitos, Sim. Você teve uma infância e uma juventude não tanto quanto agradável. Sim. Fale um pouco desse tempo do Wagner Gonçalves Oliveira, antes de conhecer Jesus, na cidade de Pinheiros. Quem era esse rapaz travesso, custoso, desaleluiado? Fale para nós, pastor Wagner. Meu pastor, assim, né? As pessoas veem o pastor Wagner Gonçalves hoje, pregador, aleluiado, igual o senhor falou. Mas tem uma história lá atrás, né? Assim, eu sou o caçula da família, né? Nós somos em 4 filhos, eu sou o mais novo. E aos 12 anos eu comecei a beber, né? Por quê? O meu pai, ele fazia aquelas festas de finais de ano, a gente morou em sítio, né? Vindo do sítio e ele sempre fazia festa, matava muitas coisas, porco, fartura de roça. E aí ele bebia muito vinho. E aquele docinho demais, muito bom. E eu comecei a beber com ele. Ele não me repreendeu, porque o histórico da família é de alcoolismo. Meu avô, meu tataravô, meu pai. Então, com 12 anos, eu conheci a bebida. E sempre fui esse cara descontraído, sempre alegre, falava demais, né? E comecei com 12 anos. Então, com 14 anos, eu já bebia cachaça, já bebia bebida alcoólica todas. Até então, tudo comum para sua família? Tudo comum para minha família. Ah, que esse menino é diferente, é alegre demais. E sabe? E comecei nessa vida de alcoolismo bem cedo. E aos 17 anos, eu conheci a droga, né? Conheci cocaína.
Com 17 anos eu já... com 17 anos eu tava namorando, né, com a minha ex-esposa e conheci a droga através de familiares. E nesse conhecer as drogas eu comecei a me afundar cada vez mais. Me afundar de perder noites, de passar 2, 3 dias fora de casa, já morando junto com a minha ex-esposa. E assim, muito trabalhoso na cidade. Cidade pequena, interior, 24 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Então assim, para a cidade de Pinheiros, Espírito Santo, que me conhecia, sabia, esse cara dá muito trabalho, é um menino muito doido. Sempre fui gente boa, trabalhador, nunca assim me afundei ao ponto de roubar ou de talvez parar de trabalhar por causa do vício. Mas tudo que eu ganhava, tudo que eu tinha, eu gastava tudo com droga, com cocaína. Então assim, sempre trabalhoso para minha mãe, o caçula, e ela morava no sítio ou na cidade. Todo final de semana, uma ligação para ela: ó, seu filho aprontou, seu filho foi na festa, brigou, seu filho tá 3 dias sumido. Então assim, a minha mãe se preocupava muito. Ela ligava muito para mim, era o filho que dava mais dor de cabeça para ela. Então assim, a minha infância foi infância de sítio, né? Nasci criado no sítio, os pais lavradores, mexia com roça, mas eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei da vida agitada, sempre gostei da correria. Da cidade. Então com 13 anos, 14 anos, eu fui morar na cidade com a minha tia. E nesse morar na cidade com a minha tia, aí eu desandei mais e mais, porque a cidade te oferece mais coisas, mais baladas, mais festas. Entre aspas, amigos. Amigos. E essas amizades foi me afundando cada vez mais. A bebedeira, a droga. Só que todas as vezes, pastor, que eu chegava na minha casa, na casa da minha tia que eu morava com ela, tinha um vazio dentro de mim muito grande. Mas muito grande, enorme. E quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir pensando na minha vida. Pensando, por que eu faço isso? Sabia que não estava certo? Não, sabia que não estava certo. Falava assim, eu sou uma vergonha para minha família, eu sou o caçula, a minha mãe só tem dor de cabeça comigo. Só que eu acordava, aí eu, vamos sair, vamos no bar, vamos beber um. Aí começava, do beber uma cerveja, vamos à droga. Aí passava a noite inteira, droga e mais drogas, drogas e mais drogas. A ponto de, eu lembro, pastor, que eu trabalhava numa oficina que tinha o torno mecânico, eu era torneiro mecânico. E eu recebi as férias numa sexta-feira. Numa sexta-feira, aí eles me ligaram: Wagner, vem aqui pegar seu dinheiro. Eu peguei, naquela época era 2009, por aí, era uns 15 anos atrás. Uns R$1.200. Era muito dinheiro. Se fosse hoje uns 10 mil reais. Isso. O que eu fiz? E eu sempre fui um cara liberal, coração bom. Liguei pros amigos e, olha, hoje vocês estão por minha conta. Então eu peguei esse dinheiro todinho que eu recebi de férias, eu gastei numa noite com drogas e bebidas. Eu acordei no sábado, eu não tinha dinheiro para me comprar um pão, eu não comprei uma roupa para mim. Os amigos já não estavam ali mais? Não estavam ali mais, eu gastei tudo de forma errada, tipo o filho pródigo. Sei. Gastei tudo de forma errada, acordei sem R$1 e com uma dor de cabeça muito grande. E eu falei assim, eu vou sair dessa vida. Só que eu não conseguia. Eu vou sair dessa vida, eu pretendo sair dessa vida. E eu fiquei dos 14, dos 17, né, com droga, até os 24. Foram 7 anos em drogas. Comecei a beber com 12, com 17 comecei a usar cocaína e foram 7 anos até o meu encontro com Jesus, que eu creio que isso vai... Não, nós vamos falar com certeza. Pastor Wagner, você sempre mencionou sua mãe. Sim. Seu pai é vivo, seu pai é falecido. Não. Como que foi a reação do seu pai quando ele soube que você estava nas drogas? Porque na bebida era comum. Sim. Mas nas drogas também era um hábito comum para vocês lá? O meu pai, ele faleceu em 2019, né? Ele veio a falecer, eu já tinha me convertido. Mas eu não falava para minha mãe e meu pai que eu usava drogas. Era assim, para eles era só álcool. De chegar agressivo em casa, de chegar, sabe, fora de si. Na abstinência. Ou talvez assim, chegar e não conseguir dormir. Por quê? A cocaína te faz isso, você fica acelerado e você não consegue dormir. Você chega em casa, você perde o sono. Só que para minha mãe e para o meu pai, eu não tinha coragem de falar por quê. Eu tinha medo deles ficarem sabendo e a decepção ser muito grande e acontecer algo com eles, não sei lá, ficar tão decepcionado, a ponto de talvez perder a vida por causa disso. Era mais uma preocupação em não decepcioná-los do que medo da correção. É mais o medo de decepcioná-los do que a correção. Porque assim, a família do interior, aquela família certa, sabe? O senhor sabe, você teve mãe, tem mãe? Claro, eu tenho mãe, pai. Meu pai também foi criado nesse meio rural, de família simples, humilde, sistemática. Sim. Criação naquele tempo era diferente. É uma palavra. O meu pai, ele dava uma palavra, pegava na mão, já era. Não precisava assinar papel. Então aí você imagina para um homem
que nasceu nessa cultura, que me ensinou isso, ficar sabendo que o filho caçula tá perdido nas drogas. Mas alguma vez veio à tona que eles ficaram sabendo que você estava nesse caminho? Chegaram aos ouvidos deles, mas eu mentia. Falava, não, eu não tô usando não. Não, é só bebida. A minha mãe perguntou, meu filho, você tá usando drogas? Falaram pra mim que você tá usando drogas. E eu falei, não, mãe, é mentira, o uso é de álcool. Mas na verdade era álcool e droga ao mesmo tempo, né? Na verdade, segundo a doutora e pastora, né, Tânia Tereza, a bebida é a porta de entrada para todos os vícios. Sim. E hoje é muito comum, pastor Wagner, meu querido pastor, as pessoas falarem assim, eu bebo socialmente, eu bebo... A pessoa não tem noção do que simboliza aquilo ali no mundo espiritual. Sim. Né? E para você ver, você começou a conhecer a bebida junto com seu pai. Sim. Até então algo normal, comum. E onde foi chegar isso? Sim. Né? O seu pai não sabia que em breve período de tempo o filho dele estava declinando em um caminho, entre aspas, quase sem volta. Sim. Né? Então desses 14 dos 17 aos 24, Sim. caminho de droga. Foi aí também que você conheceu a mãe da sua filha, né? Isso. Você não chegou a casar? Não, a gente morou junto, né? O pai dela, eu tenho uma eterna gratidão, o pai dela, que me ensinou a trabalhar. Ele tinha uma empresa, né? Torneiro mecânico, e me ensinou essa profissão. E nós começamos muito cedo. Ela tinha 14 anos, eu acredito, na época, sabe? Eu tinha 17, 18 anos. E ele me deu o serviço e a casa para morar. Eu morei com ele. E assim, várias vezes eu cheguei bêbado e drogado. Eu já cheguei a brigar com ele, eu já cheguei a quebrar as coisas na casa dele. E no outro dia eu não lembrava, sabe? Então assim, foi muito cedo na minha vida, a gente foi morar junto e eu não tinha responsabilidade nenhuma, maturidade nenhuma, e devidamente ao uso de drogas, sabe? Eu acabei fazendo coisas que machucaram eles também. E assim, hoje, né, a visão que eu tenho como hoje... homem de Deus. Como homem de Deus. Liberto, graças a Deus. E eu fico assim, olhando o que eu fiz com eles, né? O pai dela me deu tudo. Eu aprendi uma profissão devidamente a ele. E esse caminho de drogas me levou a tudo isso, a perder caráter, a perder responsabilidade. Quase que a dignidade. A dignidade, porque na segunda-feira, raramente, você tá bêbado, drogado, você não tem responsabilidade de acordar para ir pro trabalho. Então você acaba deixando o seu patrão que acredita em você, que abriu as portas para você, você não vai trabalhar. Porque, igual o senhor falou, uma coisa vai puxando a outra. Aí você começa, não vou usar droga hoje, mas você bebe. Aí a bebida te leva a querer usar droga. Aí você, não só vai ser, né, no meu tempo, né, vai ser só uma. Vai ser só R$10 na época. R$10 e para. Mentira. Porque assim, tudo que você tiver no bolso, se você tiver R$1.000, você gasta os R$1.000 ou mais. Porque você não para, vou usar só uma. Você não usa. Vou cheirar só isso. Não. Você passa a noite inteira. Eu já passei 3 noites usando droga, sem parar, sem dormir. Eu já entrevistei outras pessoas com histórico parecido com o seu, e não é diferente o testemunho. Inclusive, muitas pessoas que vão nos assistir, ou estão nos assistindo agora, serve como um alerta que você está dizendo, que a pessoa se torna sem limite. Sim. E quando vê, não perdeu só o dinheiro, perdeu a esposa, tudo, os filhos, dignidade. Tudo. E nós temos uma base bíblica para isso. Sim. João, capítulo 10, versículo 10, Jesus, ele diz assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Sim. E nós sabemos muito bem quem é esse ladrão. Sim. Satanás, ele tem propósito. Então hoje tem muitas pessoas boas que estão atoladas. Hoje eu tive uma experiência, inclusive você estava do meu lado, quando nós chegamos para um momento de almoço e o rapaz nos abordou dizendo, olha, eu estou na rua, eu estou atolado na bebida, mais bebida do que droga, perdi minha família, eu não quero dinheiro, eu só quero sentar e comer com dignidade. Isso, eu tava. Olha o ponto que a pessoa chega. Então o pastor Wagner, que naquela época era o Wagner, estava entrando por um caminho de declínio que em muitas vezes é um caminho sem volta. Sem volta. É um caminho sem volta. Aos 19 anos você se tornou pai, né? Isso. Muito novo também, né? Bem novo. Jovem, pai de uma moça que hoje está com 19 anos.
a Kayla. Não a conheço pessoalmente, linda. Mas Kayla, meu abraço a você. Beijo Deus do pai. te abençoe. Jogador de handball, né? Passou agora com uma viagem internacional. Croácia. Foi na Croácia. Jogando handball. Jogando handball. Ela tinha um sonho de conhecer a Itália, ela fez uma parada na Itália e depois foi pra Croácia. E vou estar com ela agora em dezembro, né? Vou lá ver ela, tô com muitas saudades. O amor da minha vida, né? Que coisa boa, glória a Deus. Pastor, e aos 24 anos você teve o privilégio, assim como muitos personagens bíblicos teve, de ter um encontro com Jesus. Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele estava em cima de uma árvore. A mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão, teve um encontro com Jesus. O cego de Jericó, na beira da estrada. Aonde o pastor Wagner, ou melhor, o Wagner estava, quando ele teve um encontro com Jesus e a história dele mudou o ciclo, mudou a chave, mudou a rota, mudou tudo e começou a nascer ali um novo homem. Pastor, eu lembro, assim, nas últimas vezes que eu me embriaguei, assim, de perder o sentido, sabe? De dormir embriagado, de ser carregado para casa. Eu estava no sítio do meu pai, eram uns 40 a 50 quilômetros da cidade onde eu morava. E eu fui para lá no sábado e sabe, roça, né? Muita bebida. E eu me embriaguei muito com cachaça. Bebi de tal forma assim que os meus irmãos me levaram para dentro do carro do meu pai e eu apaguei. E eu acordei no sítio do meu pai às 10 horas da manhã com aquele sentimento, sabe? De desespero. E a minha mãe, eu acordei, ela falou assim, meu filho, você quer almoçar? Mãe, eu vou embora. E eu tinha uma moto Fan 2008. E eu fui pra cidade com ela e eu falo que eu tive um encontro nessa moto com Deus. A trajetória da cidade, 40 quilômetros, eu comecei a chorar de tal forma. Sozinho. Pilotando bem devagar e chorando. Paulo teve um encontro com Deus em Damasco. Na estrada, né? Na estrada de Damasco. E eu falo que foi nesse sentido, indo pra cidade. E eu comecei a chorar e eu falei, por que eu tô chorando? Um vazio de alma, um vazio tão grande dentro de mim, que eu falei, por que eu tô chorando? Sabe, aquela sensação de arrependimento, aquela sensação que eu tinha encontrado algo que estava me preenchendo. E quando eu cheguei na cidade, eu falei assim, eu vou na igreja hoje. E por um lado, eu detestava, eu odiava crente. Pensa num cara que detestava crente, sou eu. E uma igreja batista renovada na minha cidade, era uma igreja que converteram muitos amigos meus que beberam e usaram droga comigo, jovens. E eu falei, eu vou naquela igreja hoje. Fui, ouvi a mensagem, voltei para casa. E nisso ainda, né, não tinha contado, na verdade assim, eu não tinha confessado publicamente. Jesus. Não tinha confessado. E aí comecei a caminhar perto dos meninos, e nessa... E aí, a minha esposa, né, minha ex-esposa, a mãe da minha filha, ela começou a ir nessa igreja. Só que eu fui um domingo e não fui mais. E o que eu fazia? Eu deixava ela e a minha filha na igreja todo domingo, eu ia beber e usar drogas. E nisso de beber e usar drogas, voltava para pegar ela e dentro da nossa casa. Eu chamava os amigos, ela saía para a igreja, eu pegava os amigos, colocava dentro de casa usando drogas dentro de casa. E ela todo domingo indo para a igreja. E nisso, a gente teve uma briga muito séria e ela falou pra mim o seguinte, a gente vai se separar. Eu falei, tudo bem, vamos se separar. Só que passou uma semana, ela não me ligou, não mandou mensagem, e eu, né, fiquei preocupado. Falei, não, realmente é sério. E aí eu liguei pra ela, ela falou assim, eu só volto pra você se você for pra igreja. E eu falei pra ela, eu detesto igreja, eu não gosto de igreja. Eu detesto crente, ainda mais esses crentes barulhentos da igreja que faz muito barulho. Igual você mesmo. Igual eu, sabe? Eu não gosto desses crentes que gritam muito, que pulam, que o Deus deles é surdo. E ela falou, então eu não volto. Então não vou voltar. Ela posicionou. Posicionou, ela não volta. E eu achei que era brincadeira e passou mais uma semana, nada. E aí liguei pra ela, ela falou assim, e aí, você vai pra igreja? Só que eu falei, eu ir pra igreja por causa dela. Eu falei, eu vou. E nós fomos no domingo, ouvi a mensagem, mas nem prestei atenção na mensagem. Fui, sentei com ela, mecanicamente. Na segunda-feira, meu pastor, nós começamos a brigar. Eu era um cara narcisista. Eu era um cara que eu podia fazer tudo, ela não podia fazer nada. E aí nós começamos a brigar segunda, terça, e nisso eu já tinha falado pros amigos de boteco, olha, eu sou crente, eles riram de mim. Lá, para, logo você. Não, agora eu sou crente. Começamos a brigar. No sábado, à tarde, ela foi na casa de uma amiga e eu fui pro boteco.
conversar com os meninos, mas não bebi. Não, eu sou crente, mas não era crente ainda, não tinha convertido ainda. Não, eu sou crente, não vou beber mais. E nisso, eu começando a brigar com ela por telefone. Começar a brigar, ela falou, vem me buscar. E nessa que eu fui buscar ela, nós fomos brigando na moto. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou pra mim assim, ó, acabou. Eu não quero mais você, vai viver a sua vida. Eu falei, tudo bem. Peguei a moto, voltei pro boteco e falei pro dono do boteco, põe um copo cheio de cachaça pra mim. Os caras, uai, crente, riram de mim. Uai, crente, que crente o quê? Pastor, bebi o sábado, a noite inteira, fui pra uma boate, usei drogas. O domingo bebi o dia inteiro, usei drogas. Na segunda-feira não fui trabalhar. Trabalhava com o pai dela, meu ex-sogro. Acordei com aquela ressaca, dor de cabeça. E aí eu comecei a analisar a minha vida. Eu falei, eu tava com 24 anos, eu falei pra mim mesmo, eu tenho 24 anos, sou um pai irresponsável, tenho uma filha que tá crescendo. O que essa filha vai pensar desse pai? Que referência eu vou ser de pai pra essa menina? E eu, dentro de mim, eu falei assim, eu vou pra igreja daqueles crentes e vou ver se o Deus daqueles crentes muda a vida, de verdade. Agora eu fui querendo. Foi um desafio. Um desafio. Agora eu vou querendo mudar por mim mesmo. Não por ela, não pela mãe da minha filha. Por mim mesmo. Fui. E nesse, os jovens me conheciam, os meninos já haviam se convertido, eles me abraçaram. E nesse me abraçar, eu comecei a ter interesse em conhecer esse Deus que eles falavam. Os jovens eram bons de Bíblia, né? Batista, né? Muito bom de Bíblia, a gente sentava, começava a falar versículo. Eu falei, um dia, será que eu vou conseguir decorar versículos como eles, sabe? Então, reverendo, eu comecei a buscar Deus, eles me ensinaram a orar no vale. Vamos orar no vale, tinha oração segunda e quarta. Vale era um lugar? Era um lugar, né? Perto da cidade, porém, assim, mato, não, bem reto. Normal, reto, perto da casa da tia que eu morava. E nisso eu comecei a orar segunda e quarta no meio do mato. Aí ligaram pra minha mãe, seu filho tá ficando doido. Vai tá no meio do mato com os meninos aí, sabe? Usava droga, era doido. É. Aí foi orar, já era doido também. Já era doido também. Então eu falei pra minha mãe, mãe, é melhor eu estar no meio do mato. Com Deus? Com Deus ou dando dor de cabeça pra senhora igual eu dava. E nisso começou esse desejo de conhecer Deus, meu pastor. Esse desejo em buscar Deus, esse desejo. E aí eles falavam do batismo no Espírito Santo. E eu falei, como é isso? Eu lembro a primeira vez que nós fomos no monte, eu converti na quinta-feira, na outro final de semana, na outra sexta-feira, eles falaram assim, nós vamos no monte. E eu coloquei a melhor roupa para ir pro culto. Eles falaram assim, cara, vai tirar essa roupa. Nós vamos no monte. Eu falei, mas o que é monte? Monte é um lugar de oração. Coloquei a roupa, outra roupa, e nós fomos pro monte. E nessa, no carro, um começou a falar uma língua estranha e o outro interpretando, e eu no meio daquela loucura toda. Sem saber de nada. Nada. Mais perdido. Era uma loucura mais maior do que quando você tá na droga. Não, eu imaginei dentro de mim, pastor. Falei, esses caras tá drogado. Ué, não tem condição, não. Doido é ele. Não, doido é esses caras. Esses caras estão me levando pra alguma coisa, porque não tem condição. Porque eu fiquei perdido, tudo novo pra mim. E aí, um falava, o outro interpretando. Aí vamos no pé do monte, oramos, vamos subir, vamos orar. Eu falei, como ora? E eles começaram a orar, pra lá e pra cá, e eu perdido. E nisso, vem um profeta, né, meu primeiro líder de jovens, Saulo, pastor Saulo, lá da minha cidade, homem de Deus. Ele vem na minha direção. Pastor Saulo ainda tá vivo. Tá vivo, tá lá. Manda um abraço, pastor Saulo. Pastor Saulo, quero te mandar um abraço aí, meu querido. Meu primeiro líder de jovens, um homem que me ensinou muitas coisas, pastor. Um homem de Deus, que eu sou muito grato pela vida dele. Deu fruto, hein? Deu fruto. Pastor Saulo, glória, foi na semente certa. Aleluia. Deus seja louvado. Acreditou no improvável. Várias vezes, pastor, eu pensei em desistir, ele chegava, não, você não vai desistir, me ajudou bastante. Ele chegou e falou para mim assim, você vai ser um pregador do evangelho. Deus vai te usar muito nessa terra. Pastor, eu desacreditei. Uma semana saindo das drogas. Só Deus e o pastor Saulo que acreditavam. Só. Eu falei, eu não acredito nisso. É impossível um cara recém sair das drogas, que ainda nem conhece Deus direito, vai ser um pregador que vai viajar as nações. E nisso eu desci daquele monte, pastor. Eu quero isso que esses caras têm. Eu perguntei como é que faz. Eles falaram assim, você quer o segredo? Bíblia, jejum e oração. Eu mergulhei em Deus. 6 meses eu li a Bíblia inteira. Com 6 meses eu li a Bíblia toda de capa a capa. Jejum, eu ficava 1 semana, 2 semanas de uma refeição. Eu emagreci tanto de jejum. Com 6 meses, no Congresso das Irmãs da Igreja Batista Renovada de Pinheiros, eu fui batizado no Espírito Santo. Oh, glória. Foi a maior experiência da minha vida. A maior experiência que eu tive. Droga, álcool, mulherada,
Não se Nunca compara. mais, never. Nunca mais. Foi a melhor experiência da minha vida e da minha história. Eu me apaixonei por Jesus de tal forma, e eu tô sentindo Jesus aqui. Eu também tô. Eu tô sentindo Jesus aqui. De tal forma, de uma forma tão apaixonada, que com 6 meses eu fui batizado, com outros 6 meses eu comecei a pregar o evangelho e nunca mais parei. Fazem 14 anos que eu estou na presença do Senhor. Pastor Wagner, você desanimou? Sim. Pastor Wagner, você chegou a tropeçar? Sim. Mas Deus nunca me deixou ficar prostrado. Sempre me levantou. E assim, foi um encontro muito real. A minha cidade, agora você imagina, a cidade interior pequena, essa mudança, essa transição. Das drogas pro altar. Pro altar. Uma tipologia do gadareno. Tipo isso. Quem que acreditou no gadareno? Só Jesus. Só Jesus. Né? Só ele. Ao mesmo tempo que ele estava nos sepulcros, ele estava em sã consciência e vestido. É minha história. Então a cidade passou a me olhar com outros olhos. O povo da cidade fala, como assim? Como ele mudou da água para o vinho? Como assim? Você, há um tempo atrás, de cachaceiro drogado, de brigão em festas, um cara pregador do evangelho que começa a pregar nas praças, nas ruas, nos morros. O cara que começa a evangelizar a cidade. Então você começa a se tornar uma referência. Só Jesus para fazer isso e mais ninguém. Para acreditar nos improváveis. E eu sou um improvável. Você sempre foi intenso, pastor Wagner? Sempre. Sempre fui esse cara intenso. Sempre fui esse cara assim, 220. Sempre fui esse cara pra cima, alto astral. Sabe? Você não era 8 ou 80, você era 80. 80. Porque do mesmo modo que você afundou na droga, você afundou na Bíblia. Na Bíblia. Pastor, eu lembro os jovens da igreja, toda segunda-feira eles faziam churrasco e Coca-Cola, e eu dentro do quarto de jejum, chorando, orando. Eu lembro que eu tinha 1h30 de almoço na empresa, eu não comia para ler a Bíblia e ouvir o pastor Antônio Cirilo, poderoso Deus. Antônio E Cirilo. eu chorava muito ouvindo esse louvor e abraçado a Bíblia. Senhor, eu quero ser um pregador do evangelho. Eu quero ser usado. Então, assim, foi uma vida muito intensa com Deus, de jejum, Bíblia e oração. Então, assim, com 6 meses eu já estava crente, mas crente mesmo. Batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Com 1 ano de conversão eu batizei nas águas, mas com 6 meses... 1 ano ou um mês? 1 ano. Então você foi batizado no Espírito Santo primeiro. Glória a Deus. Do que batizado nas águas. Quando eu batizei nas águas, já estava crente. Crente, mas crente mesmo, até o tutano, como a gente fala na nossa língua. Isso. Sabe, aquele crente mesmo de apaixonado por Jesus, de não querer olhar para mais nada. Então, o meu encontro com Jesus foi muito verdadeiro. Glória a Deus, pastor. Muito verdadeiro. E isso foi com 24 anos. 24 Você anos. permaneceu em Pinheiros até os 30 anos. Eu permaneci em Pinheiros até os 29. Como foi o meu trajeto, né, de sair de Pinheiros. Eu lembro assim que Deus usou muitas pessoas para falar comigo. Vou te tirar dessa cidade, vou te levar para uma terra estranha e vou te ungir. Só que assim, na cidade que eu estou hoje, eu não imaginava que existia Americana no mapa. Não conhecia. O Adriano, o senhor conhece, né? Adriano foi jogador de futebol, amigo nosso da cidade. Ele foi morar em Americana. O Adriano também é de Pinheiros? De Pinheiros, natural de lá, nascido, criado lá. Vamos dar uma moral pro Adriano? Vamos dar, Adriano. Tá aqui. Adriano, cara, obrigado. Você sabe que eu te amo, né? Um amigo especial que eu tenho, que anda comigo desde o começo da igreja até agora, anda comigo, nunca me abandonou. Tá me devendo, acho que 3 vindas aqui em Patos. Não, ele vai vir. O Adriano jogou no Mamoré, né? Jogou, conhece aqui alguns meninos jogou aqui. Jogou no Mamoré, teve uma boa passagem aqui em outros clubes, né, do estado. Isso. Se não me engano, do estado de Minas Gerais. Jogou bastante aqui. Em Minas, ele jogou muitos times aqui em Minas. Era até famoso, né? Dizem que fazia gol, né, pastor? Não sei não, pastor. Nós precisamos puxar isso aí no bid, né? Não, vamos puxar pra saber ver. Se realmente... Pra saber se é verdade, né? É porque... Não sei, viu, Adriano? Mas, ó, um beijo pra você. Beijo. Foi através do Adriano que você foi pra Americana. O Adriano, né? O tio Guinaldo também, você conhece também. Tio Guinaldo. Não, o beijo tio Guinaldo. do seu coração, viu? O tio Guinaldo era líder de homens da igreja, né? Em Americana. Em Americana. União Ministerial, né? Pastor Nelson, inclusive, anda na MCM também, quero mandar um abraço, Pastor Nelson. Ele casou com a menina da igreja, parou de jogar futebol e entrou em contato comigo, Wagner. Vou conversar com o líder dos homens para trazer você para pregar. Eu desacreditei, pastor, no começo. Não, eu vou trazer. E eu fiquei naquela, tá bom. E aí o tio Guinaldo entrou em contato comigo, no meu mensagem, me chamou, irmão, tudo bem? Você vem? Vou. E eu nunca tinha voado. Nunca.
Avião. E Deus tinha falado comigo que eu ia, né, pregar, ia entrar no avião para pregar o evangelho. E nós começamos a conversa, aí o tio falou assim, ó, as suas passagens estão compradas. Aí eu falei, cara, é sério mesmo? Eu virei pregador. Virei pregador. Quando eu, foi em novembro, 14 de novembro de 2015, eu entrei no avião na capital do meu estado, Vitória, que o avião saiu do chão, que subiu quando eu tava em cima, Deus falou para mim, aí, sou fiel ou não sou? Cumpri o que eu falei ou não cumpri? E aquilo me encheu de emoção, sabe, pastor? Eu falei, cara, como é que pode? Há 5 anos atrás eu era um drogado, alcoólatra. Hoje eu tô entrando no avião para pregar o evangelho no estado de São Paulo. Isso me encheu assim de tamanha alegria, que eu falei, só Deus para fazer isso, acreditar em mim. E nessa vinda para Americana, a passagem era para 5 dias. Eu cheguei na quarta, era para mim ir embora na segunda. E o Adriano chegou para mim e falou assim, eu fiquei na casa dele, ele falou assim, cara, vende essa passagem, fica aqui. Mas tudo tinha um propósito. E você foi para ministrar para os homens? Para os homens, num congresso de homens, chamado Varomil. Fui para ministrar só para eles. E nisso, o Adriano falou assim, vende a sua passagem. E eu ouvi Adriano. Até então, você não era ungido pastor? Não. Eu era apenas pregador. Itinerante. Não era ungido pastor. Mas sair do seu estado para ministrar foi a primeira vez? Primeira vez que eu saí. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Primeira vez que eu saí para... E nessa o Adriano pediu para você ficar mais um tempo. Mais um tempo. E nessa de ficar mais um tempo, eu fiquei 30 dias e comecei a pregar em algumas igrejas. E nesse pregar em algumas igrejas, né, eu estava doido, morrendo de vontade para voltar para minha cidade. Eu falei, não aguento mais essa cidade. Eu não suporto mais ficar aqui, eu quero ir embora. Eu preciso ir embora. E nisso, né, deu 30 dias eu ia embora. E também nessa história apareceu uma menina na minha vida lá. E aí me apresentaram ela, falando, tô indo embora. E o pessoal, não, e tal. E começou, né, aquele contato. E eu voltei para a minha cidade. E nesse contato com a menina, a gente começou a conversar. Então Deus usou ela para me levar para Americana. E a gente começou a conversar. E o pessoal, não, ela tá bem, ela tá, né. E eles me chamaram para passar a virada de ano lá em Americana. E eu decidi ir. E decidi ir, cheguei em Americana. E assim, não deu certo com essa menina. Mas Deus usou ela para me levar para lá. E eu, muito frustrado, decepcionado, eu vou embora. E a minha mãe de interior, não, você não vai ficar aí não. Morando de favor? Vem embora. Vem embora agora, filho meu não. Falei, não mãe, eu vou tentar a vida aqui, mas querendo ir embora. E o tio Aguinaldo chegou para mim, Wagner, não vai embora não. Mora aqui com a gente. Cara, o tio Aguinaldo é demais. O cara me colocou 3 anos dentro da casa dele com uma filha, tinha 12 anos, a Stephanie, 12 anos. Ele me colocou dentro da casa dele, me tratou como filho. Eu tenho uma dívida impagável com ele e com a tia Silvana, impagável. Pode mandar beijo pra tia Silvana. Tia, te amo. O meu filho ama eles de pai. Tá lá com ela, conversei com ela agora, tá lá, te amo, tia. Vocês são muito especial pra mim, né? A sua família é muito especial pra mim. Eu tenho uma dívida impagável com vocês, mas que Deus, né, abençoe vocês sempre. Amo vocês. E ele falou, não, você não vai embora não, você vai ficar aqui. Você vai morar comigo. E nesse morar com ele, pastor, fiquei. E na época, tava muito ruim de emprego era 2015, final de 2015, muita demissão em massa, tem muitas empresas lá, mas muita demissão em massa. Então, eu não consegui emprego, mandava currículo, e a minha mãe me pressionando, não, sem trabalhar você não fica, sem trabalhar você não fica. E comecei a pregar na itinerância, prega ali, nunca cobrei R$1 para pregar, nunca vou cobrar R$1 para pregar, Amém. Nunca vou fazer isso. E pregando, e Deus fazendo milagre, Deus sustentando. Tem hora que a gente pregava em igrejas e o pessoal não me abençoava. Tinha hora que eu ia pregar em igrejinhas pequenas, o pessoal me abençoava. E Deus fazendo, e eu fiz uma oração boba. Tem hora que a gente faz uma oração boba. Senhor, eu não aceito ficar aqui sem trabalhar. Eu não aceito ficar aqui sem trabalhar. Eu preciso trabalhar. E Deus me sustentando, eu pregando o evangelho. Entende? E aí apareceu uma porta de emprego para mim. Deus, você quer, eu vou te dar. É tipo assim, Deus está mandando água da rocha, maná. Ah, vocês estão reclamando? Ah, tudo bem. Vocês não querem isso aí, não? Eu tô sustentando vocês. Vocês querem trabalhar? Tudo bem. Então, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Só que quando Deus abriu a porta de emprego, fechou as agendas. Não tinha mais agenda. E a empresa fechou com 2 meses que eu fui trabalhar. Com 2 meses ela fechou. E assim, naquele tempo eu não tinha maturidade, Deus já estava me moldando para a dependência. Me moldando. Dependência de Deus. De Deus. E aí eu fiquei desempregado e comecei, né, continuar pregando, voltei a pregar.
E aí eu conheci um amigo, o pastor Marcelo Clemente, também que está no Paraná, um amigo meu. Ele tinha uma empresa de calha. E eu comecei a trabalhar com ele de ajudante calheiro. Trabalhei 2 anos. Era muito bom, um sol muito agressivo. Serviço pesado. Né? Serviço muito agressivo, o sol. Só que assim, eu tinha muita amizade com ele, com os meninos, foi muito bom. Mas foi um período de um processo muito grande de Americana. Você chegar em 2015, final de 2015 para 2016, morar de favor. E aí você começa a trabalhar, você muda tudo a sua vida. Morava com a minha família, longe da mãe, longe da filha. Então várias vezes eu pensei em voltar atrás e desistir. Só que o meu coração queimava por Americana. Queimava. E eu não entendia naquele tempo, pastor, o que Deus queria comigo. Tinha algum propósito? Algum propósito. Eu lembro que umas vezes que eu fui lá na minha cidade, o meu antigo pastor também, o pastor Tiago, quero mandar um abraço para ele, o pastor Tiago Ramos, que me pastoreou antes do Senhor, um homem de Deus. Que era forte, do Espírito Santo. Aquele lá meu, eu falei com ele, rapaz, tá bombadão, hein? Tá trincado. E eu fui na igreja dele, a igreja dele estava começando e estava assim, deslanchando já, né? Eu lembro, ele falou assim, não, moço, fica aí, a igreja está crescendo, a gente, daqui um dia te unge pastor, te dá um salário. No Espírito Santo. No Espírito Santo. E aí mexeu comigo. E aí, fui lá, tá perto da minha filha, perto da minha mãe, e a minha filha, pai, fica aqui. Sabe, isso mexeu muito comigo. E um dia eu lembro, pastor, que eu saí, assim, eu vou andar na rua, eu tava assim, minha cabeça estava tão virada, e eu fui sair na rua da cidade de Pinheiros, andando sozinho, cabisbaixo, e eu ouvi uma voz bem audível, assim, no meu ouvido, um rebanho sem pastor. Um rebanho sem pastor. E eu falei, Deus, o que o senhor está falando comigo? O senhor está me apontando para a Americana? Tinha uma conferência na igreja do pastor Tiago, acabou a conferência, a gente saiu para lanchar, eu cheguei para ele e falei, pastor, tô voltando para a Americana. Ele falou assim, meu filho não vai não. Eu falei, não, pastor, tô voltando. Ele falou, não, fica aqui. Eu falei, não, pastor, eu volto para cá. Ele falou assim, você não volta mais não. Então, se foi tão de Deus que eu não tinha dinheiro da passagem, um caminhoneiro amigo meu me ligou. Falou, Wagner, eu tô indo para São Paulo, você quer uma carona? E eu peguei essa carona de caminhão, fui parar em São Paulo e voltei para a Americana. E fiquei lá, trabalhando, né? Ainda no sol, nas diárias, sem entender o que Deus queria de mim, Americana, mas o coração queimando por aquela cidade. O coração apontando para aquela cidade. E eu não entendi o que Deus tinha para mim naquela cidade ainda. Eu, sabe, morando de favor, trabalhando no sol, ganhando R$80 na diária. E aqueles questionamentos, a mãe dando pressão, vem embora, tá morando de favor, mas obedecendo a voz de Deus sem entender realmente o propósito. Processo. Não entendia nada. Nada de nada. Aí parei Americano, fiquei lá, decidi obedecer. Hoje eu entendo o propósito. Conheceu a Maria Eduarda. Conheci a Maria Eduarda na igreja, 2015, quando eu cheguei, eu conheci a minha esposa. E ela, né, o cara bonito, né? Ela se apaixonou, ela tinha 15 anos. Quando ela Irmãos, releva. Ela se apaixonou, pastor, e assim, quando a tia Silvana falou pra mim, ó, a Duda tá gostando de você. Eu falei, não, mentira, não tá. O olhar dela é de apaixonada por ti. Eu falei, não é. E assim, um cara já velho, experiente, eu falei, não, ela é muito menina pra mim, não dá. Eu acho que ela orou muito e com 17 anos eu comecei a olhar pra ela com outra visão, né? Eu comecei a olhar pra ela de outro jeito. Você com 31 e ela com 17. Com 17. E eu comecei a olhar pra ela com outro olhar. Foi quando, né, que eu falo pra ela falou que ela me deu um beijo. Eu tava sentado, ela veio me deu um beijo. E aquilo despertou algo em mim, um sentimento, algo em mim, que eu comecei... O Pixaba não aguentou. Não aguentei. Eu comecei a olhar pra ela de forma diferente, mas essa menina tá roubando meu coração, essa menina. E aí, né, comecei, né, sentei com ela e fiz uma proposta pra ela. Falei, filha, eu tô com 31 anos, você tem 17. Deixa eu te perguntar, você me ama? Amo. A ponto de construir uma família ao meu lado? Sim. Falei, você tem certeza disso? Não é empolgação, você é uma jovem ainda. Não é empolgação, você não está empolgada? E ela, não, eu quero. Você quer mesmo? Quero. Então tá bom. Então o tio Gnaldo chegou para mim e me deu conselho, pede o pai dela, pede a mãe dela. Eu fui, conversei com a mãe, depois conversei com o pai, assumi ela. Aí o meu antigo pastor, Tiago, falou, mas peraí, você vai namorar sem propósito de casar, marca a data. E aí a fé já começou a operar. Marca a data do casamento. Marquei a data 1 ano. Quando ela inteirar 18 eu caso. Isso aí tá bom. Esse podcast tá maravilhoso. Os jovens da Fé em Milagres, os solteiros da Fé em Milagres. Só vai. O modo só vai para eles, tá no só fica. Não. Só fica assim, parado. Não. Estacionado. Meu irmão, vou te dar um conselho, jovem. Te dar um conselho. Marca a data. Marca a data. Sem dinheiro.
Ganhando, na época, era R$ 1.600, R$ 80, era R$ 400 por dia. Era 400 por semana, R$ 1.600. A minha esposa não trabalhava. Agora você imagina R$ 1.600 para fazer um casamento que ela queria festa. Foi 400 crentes com fome no meu casamento. Casou em que ano, pastor? 2018. 2018, civil, religioso. O mesmo dia, dia 20 de outubro. E de quanto tempo de namoro, noivado e casamento? 1 ano e 4 meses deu. Com 4 meses eu noivei e depois de 1 ano eu casei. Ouviu a palavra do pastor Tiago. E fui para cima. Obedeceu o pastor. Obedeceu o pastor. Voz que dá destino. Voz que dá destino. Na voz que você escuta é a voz que dá destino. Então quem você está escutando? Quem você está escutando? E depois começou a vir os frutos, né? Theo, agora por último, um aninho atrás a Pietra. A Duda é uma guerreira, né? Uma moça linda, abençoada. Duda, Deus te abençoe. Obrigado por te cuidar. Te amo, meu amor. Né? Eu tenho que te honrar, que eu te amo. Um beijo pra você. Você mora no meu coração. Minha princesa. Amém. Ei, Duda, olha aí que maravilha que você ganhou, né? Meu pastor, e quando veio a consagração pastoral? Pastor, a primeira consagração veio evangelista. Pastor Nelson, né? Comecei a congregar já com em ele. Americana. Em Americana, na União Ministerial. Comecei a congregar com ele. Ele me deu a liberdade e a autoridade. Pastor Wagner, não, Wagner, eu te dou liberdade de pregar fora. Você pode pregar em outras igrejas, né? Nos ajude aqui. E eu vou te consagrar. O primeiro evangelista do ministério fui eu. Sempre honrei ele, sempre honrei a minha liderança, sempre debaixo a bênção dele. Então ele me consagrou a evangelista, porque eu pregava muito na rua, tem um megafone, né? Eu já mandei vídeo pro Claro, senhor, já vi. de pregar nas ruas, nas praças. Então aquilo ali é minha relíquia, tá lá na igreja para lembrar onde eu comecei. O megafone, comecei a pregar nas praças. E como evangelista. Como evangelista. 2019, eu, né, cheguei pro pastor Nelson, conversei com ele, pastor, né, tudo na bênção, estou me desligando, o Senhor me abençoa. Estou indo para minha casa. Tive proposta de outras igrejas? Tive proposta, vem para cá, me ajuda, me auxilia. Você é um menino que tem um potencial muito grande, você é um menino de Deus. Só que, e nisso eu fui na minha cidade e conversei com o pastor Tiago, que não era o meu pastor, mas era um amigo meu. Amigo. Muito amigo, né, que me deu a primeira oportunidade de pregar. Ele era pastor de uma pequena congregação em Mucurici. E me deu a oportunidade de pregar a primeira vez. E era um muito amigo meu e começou, né, a falar comigo. Fui lá, sentei com ele e ele me deu uma direção. Abra uma célula na sua casa, na garagem da sua casa. Eu vou pastorear você e a Maria Eduarda. Eu não tenho estrutura, não tenho dinheiro para abrir um salão para você, mas começa na garagem da sua casa. Foi quando eu cheguei com o pastor Nelson, falei, tô indo para a garagem da minha casa, vou começar na minha casa, tô indo para minha casa. Não chamei ninguém da atual igreja, da antiga igreja, não chamei ninguém, né? Tinha minha sogra. Começou certo. Tinha minha sogra, tinha a minha cunhada, tudo lá, não chamei ninguém. Eu, a minha esposa. Aí vieram o Adriano e a ex-esposa dele, a Beatriz, para nos ajudar. Então não chamei ninguém. Aí depois a minha sogra veio, não chamei, veio a minha cunhada, depois veio a minha outra cunhada e meu outro cunhado. Mas eu não chamei ninguém, não saí dividindo a igreja, não saí, não. Saiu debaixo da bênção e fazendo de maneira correta. De maneira correta. E aí começa a igreja BNF 2019, 7 de agosto de 2019, na Rua da Solidariedade, 947, no bairro Jardim da Paz, na garagem da minha casa. BNF, eu quero deixar claro para todos Batista, que é Igreja Batista Nascidos do Fogo. Do Fogo. Né? A sigla BNF. Isso. E aí veio, então, a célula e logo após veio o pastoreio, ou a consagração pastoral. A consagração pastoral, o meu ex-pastor, o pastor Tiago, ele veio, nós começamos em agosto, a gente foi tão ousado, porque a gente não tinha gente, não tinha cadeira, nós pedimos à prefeitura a liberação de uma quadra e fizemos uma conferência de paternidade. Ele veio pregar, né, sobre paternidade em uma quadra, a gente não tinha som, não tinha nada, alugamos o som, cadeiras, ganhamos a quadra, e ele fez essa conferência em 2019. 2020, eu fui consagrado, dezembro de 2020, ele veio no aniversário da igreja, ele veio, não, logo após, né, a data, né, ele veio uns 2 meses depois e me consagrou a pastor. A gente já tinha gente, já tinha um ministério de louvor, a gente já tinha umas 50 para 70 pessoas mais ou menos que estavam com a gente. Então essa unção já tem 4 anos. 4 anos. E hoje eu estou diante de um homem que abriu mão também da vida profissional e americana para viver uma vida de fé. Nós temos um pouquinho só de tempo, mas fale para mim, pastor Wagner,
quais são os desafios de pastorear sem trabalhar secularmente, com uma família debaixo da sua responsabilidade e viver somente da fé? Pastor, quantos minutos a gente tem? Nós temos aqui ainda 10 minutos. 10 minutos. Pastor, não falar que é fácil, não é. Mas a bênção está na obediência. A dependência de Deus. Nós precisamos crer e olhar Ele como o Senhor fala. É um Pai. E eu lembro muito bem, antes de conheci o Senhor em 2023, através do saudoso Bispo Roberto. Eu estava passando a virada de ano na casa da minha mãe, lá em São Mateus, né? Lá no Espírito Santo. E eu perguntei a Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para mim para 2023? Deus falou claramente comigo. Mateus 6, do 25 em diante, os pássaros não plantam, não ajuntam em celeiro, não colhem, e eu tenho que cuidar deles. E Deus falou para mim, deixa eu cuidar de você. Eu entendi, Deus está me chamando para depender dele. Cheguei americano, naquela fé, aquela expectativa, fiz um voto, rapei a cabeça, vesti de pano de saco e vou sair da empresa. Deus está me chamando, a empresa, uma multinacional que pagava super bem, um salário abençoado, fantástico. E a minha esposa, isso foi em janeiro, em fevereiro a minha esposa chega para mim e fala, eu estou grávida, a gente não tava programado. Eu estou grávida. E eu recuei, fiquei com medo. Eu recuei. Não vou sair. Comecei a pegar a calculadora e somar fralda, isso, aquilo, pagando aluguel. Tinha um carro que eu estava pagando, pagava R$750. A incredulidade começou a entrar no meu coração. Só que a infelicidade também entrou no meu coração. E eu ia trabalhar todos os dias, às 4 da manhã, acordava, ia, e infeliz. E falando para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu sei que o Senhor me chamou. E eu lembro que uma terça-feira, a gente tinha 2 células, a gente não teve as células, e eu fui numa igreja pequena. Eu falei, hoje eu vou numa igreja bem pequena, porque eu creio que Deus vai falar comigo. E fui, pastor. E assim, Deus é tão maravilhoso que a pregadora que estava pregando, eu conheço ela, e veio um pregador de Piracicaba, um missionário, sentou do meu lado. Ele chegou atrasado no culto, e no final do culto a pregadora chamou o pessoal na frente, eu não fui. Não, se Deus tiver que falar comigo, vai falar. O missionário que estava do meu lado, ele começou a orar por mim e falou, Deus te chamou para depender dele. Deus te chamou para andar na dependência dele. Eu saí daquele culto e falei, eu preciso tomar coragem, criar coragem para viver isso. Aí foi quando eu conheci o Senhor lá na pastora Mauricéia, no Zincão. Bispa Mauricéia. Um abraço para a Bispa. Te conheci. E eu, bispo, falando muito, Pastor Lélio, um homem de fé, você tem que conhecer Pastor Lélio. E eu fiquei impressionado de ouvir Pastor Lélio, eu preciso conhecer esse homem. Não, vive de fé. É um homem que move a vida dele, é fé. E quando eu conheci o Senhor lá no Zincão, quando eu, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tinha aquela jaqueta e Deus falou, dá pra ele. E eu semei na vida do Senhor e nós começamos uma amizade. Tem ela até hoje. Até ela queria, ela foi never. Fala, não tem como. Note. E aí, ouvindo as palavras do Senhor, aquilo foi me pegando por dentro, o Senhor contando a vida do Senhor, o Senhor falando os testemunhos, e isso foi me pegando por dentro e nós começamos essa amizade. E aí foi aquela conferência lá em Nova Odessa, que eu preguei na quinta, o Senhor pregou no sábado, Deus usou a vida do Senhor para falar. Pastor Wagner, quem te ungiu? Eu falei, Deus. E o Senhor falou, pois é, Deus não unge funcionário, Deus unge pastor, você tem que viver do altar. E se você não sair, Deus vai fechar aquela empresa. E aquele dia eu criei mais coragem ainda. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E a minha esposa, Maria Eduarda, a gente ia embora, ela até falou assim, você não vai acreditar naquilo que o pastor falou não, porque ela já estava grávida. Duda! Ela já estava grávida. Aí, pastor, foi quando assim, foi afunilando e Deus me empurrando para isso, que eu tomei a coragem de chegar para o meu supervisor na empresa que eu trabalhava. Multinacional. Uma multinacional, com benefícios, muito benefícios, e falar para ele, você sabe que eu sou pastor? Ele falou assim, sei. Deus me chamou para viver da fé. Ele perguntou se ele vai viver como. Eu falei assim, o céu vai me sustentar. Ele falou assim, você tem salário? Eu disse, não tem. Como é que a sua família vai viver? Como é que você vai viver? Eu falei, o céu vai me sustentar. E ele encheu o olho de lágrimas e falou assim, parabéns pela sua atitude. Ele falou assim, quando tiver um corte aqui, eu vou colocar seu nome. E 3 de outubro de 2023, eu saí da empresa que eu trabalhava depois de 5 anos. Aí agora é os desafios. Agora vem por quê? Você tem um cartão de crédito, você tem um salário bom. Agora é depender do céu. Você tem um aluguel para pagar, você tem fralda,
para comprar, você tem uma família para sustentar. Agora tem a Pietra. Chega a Pietra. Aí a minha esposa fala, e agora? E eu assim, né? Falar assim, o céu vai nos sustentar, mas ainda sem experiência. Sem experiência nenhuma, dependia da força do meu braço, não tinha experiência, né, de Deus fazer esses milagres na minha vida, e conversando muito com o Senhor, e conversando muito com os amigos, e o Senhor falava, agora você vai ver o que é milagre, agora sim você vai ver o que é Deus prover na sua vida, Deus fazer coisas sobrenaturais. E comecei a ter os 5 meses, tudo bem, 5 parcelas para receber, ok, aluguel, tudo certo. Tudo certo. Aí o Senhor lembra uma palavra que o Senhor falou para mim, agora sim, você não mais depende de homem, você vai depender do céu. Agora sim você vai ver milagre. E aí começou os milagres. Começa a vir os milagres. A hora de pagar aluguel, Deus levantar alguém improvável para me abençoar. De onde você não esperava? Não, de onde eu não esperava. Pessoas assim que eu falo, não tem condição de vir. É tipo assim, Natanael. Não tem como vir coisa boa daí não. Não, é impossível. Assim, Deus dá pessoas. Pastor, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Os melhores dias da minha história eu tenho vivido hoje. Vivido milagres que eu não vivi há 13 anos atrás de conversão, eu tenho vivido nesse ano que eu dei um passo de fé. Como o Senhor mesmo disse, o céu não está em crise. Eu pude experimentar isso. Uma das experiências que eu tive várias, o tempo não vai dar para falar, tive várias, inúmeras. O senhor já leu O Vinho Novo é Melhor, do Robert Stone? Lendo aquele livro, cara, da Maria Sul-Americana, cara ganhando super bem, um alcoólatra, tem um encontro com o Senhor. E ele decide abrir mão de tudo, desse bom salário. E a esposa pergunta para ele, como nós vamos pagar aluguel? E o livro, ele começa a falar dos milagres. Lendo aquele livro, que eu não tinha R$1 na minha conta. E era aniversário da prima da minha esposa. E ela falou assim, é uma pizzaria, ela gosta muito de pizza. E eu só pensei, falei, Deus, eu não tenho R$1 hoje. E eu creio nos milagres que o Senhor fez na vida desse cara que eu li aqui, na vida dos apóstolos, na vida do meu pastor, o Senhor pode fazer na minha. Pensei, chegou um pix da minha conta de uma pessoa desconhecida de R$300, vou falar o valor, R$300, e uma pessoa que eu não conhecia, e fiquei naquela, indagando quem é, e uma irmã da igreja mandou mensagem, pastor, a minha patroa mandou um pix para o senhor aí, a história é essa. Falei, mas por quê? Ela fez um voto, o cachorrinho dela estava doente. Se Deus curasse o cachorrinho dela, ele ia dar R$150 na igreja dela e 150 ele ia mandar na vida do Senhor para ser seu pix para ela. Mas ela decidiu mandar os 300 para o Senhor. E naquele dia eu até liguei para o Senhor porque foi um dia fantástico, assim, que eu fiquei assustado com Deus. Dei o dinheiro para minha esposa ir para a pizzaria, fui no mercado, fui comprar umas coisas. Aí o dinheiro que eu tinha não deu para pagar tudo. E nisso a gente prega em muitas igrejas, passa um rapaz, ô pastor Wagner, tudo bem? Mas não conhecia o rapaz, não sabia de onde era. Tudo bom, deixar as coisas, né? Tô saindo com a sacola que eu paguei, a mulher dele me parou e falou assim, pastor Wagner, espera aí, meu marido tá pagando lá, o restante ficou para trás. Eu fiquei assustado, aquele dia eu fiquei assim, muito assustado. Então o desafio de viver pela fé, ele é assim, não é fácil, mas é prazeroso demais. Hebreus 10:38, é a palavra da minha vida, da sua vida e que tem sido da minha vida, né? O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então eu tomei posse dessa palavra, criei. O desafio é muito grande. As pessoas me perguntam como você está vivendo. Porque vê a gente nas redes sociais, talvez as pessoas acham assim, né, cara, esse cara tá endinheirado, e eu tô mesmo. Eu tô mesmo assim, porque o céu tá me patrocinando tudo que eles me vê vivendo. Esse cara deve estar ganhando muito dinheiro, rios de dinheiro. Esse cara tá numa vida... Eu tô vivendo coisas que quando eu trabalhava na empresa eu não vivia. Mas o céu patrocinando tudo. Você saiu de uma vida limitada para uma vida ilimitada. Ilimitada. Hoje não tem mais limite. Não tem mais limite o que eu tô vivendo. Essa vida de fé, essa vida de depender totalmente de Deus. Totalmente. Não tem salário de igreja. O senhor sabe? Muitas pessoas sabem, eu não tenho salário de igreja. Eu dependo de Deus e mais ninguém. Então assim, é um ano que eu tive muitas experiências, várias, ainda estou engateando, né? O senhor tem 11 anos, né? Que o senhor vive assim, pela fé? 11. Eu estou um ano, então assim, eu ainda estou aprendendo muita coisa, né? Tem hora que eu quero desabafar com o senhor fala, descansa, espera, confia. Então assim, eu tenho vivido, debaixo dessa palavra que o senhor liberou na minha vida, debaixo dessa palavra, sobre o Deus é seu pai, entenda essa paternidade, entenda quem ele é na sua vida, o mesmo Deus que faz na minha vida, faz na sua. Então eu acreditei,
a gente tem que caminhar sobre essa palavra. Se tem uma palavra do céu, caminha nela. Vai. Então assim, como o Senhor só faz. Não. Se você tem dinheiro, isso aí não é fé. Faz sem dinheiro. Dá o passo que Deus vai colocar a escada. Então eu tenho vivido assim, um ano sobrenatural. Um ano assim de milagres extraordinários da parte de Deus. Pastor Wagner, nós dois ficaríamos aqui um dia inteiro. Com certeza. Porém, nós temos um tempo. O nosso tempo está findando. Sim. Mas eu quero te fazer uma última pergunta. Sim. Qual vida gera mais adrenalina? Viver uma vida lógica dentro da CLT ou viver uma vida pela fé? Adrenalina, que você está falando. Adrenalina. Adrenalina é a vida da fé. A vida da fé é muita adrenalina, por quê? Porque, né, aí você tem uma conta para pagar. E você sabe assim, eu não tenho da onde tirar. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como pedir emprestado. Eu não vou pedir emprestado. Eu não tenho cartão de crédito. Eu não tenho. Ou Deus faz, ou ninguém mais faz. Amém. Eu sou assim, ou Deus faz, ou ninguém mais faz. Então assim, é muita adrenalina. Aí quando Deus faz, é muito satisfatório, pastor. Você chegar e contar. Quando Deus faz, não. Ele faz. Ele sempre faz. Ele nunca deixa de fazer. Então assim, aí Deus vai, aí você cresce. Daquela inchada. Aí você chega e vai contar. Igual academia, né? Igual academia. Você chega, você quer falar pra todo mundo. Você quer que as pessoas vivam isso. Você quer que as pessoas tenham essa mesma fé. Você quer que as pessoas... Eu tenho pastores amigos meus lá em Americana que tem igrejas maiores com muitas pessoas e eles falam assim, Wagner, eu não tenho a coragem que você tem. Você é doido, Wagner. Você é doido. Cara, você com 2 filhos, a sua filha mais velha já tá criada, mora lá no Espírito Santo. Você paga aluguel, tem aluguel de igreja pra pagar e você vive essa vida. Cara, parabéns. Eles me dão os parabéns, mas é maravilhoso demais. Se eu soubesse, eu tinha essa vida antes. Só que tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Meu pastor, que honra, viu, te entrevistar. Você tem muita história para contar, muito testemunho. Mas eu quero que você olhe para essa câmera aqui e lance um desafio para quem está nos assistindo. Um desafio de fé, né? Ou uma palavra, um conselho, algo. Amém. O nosso povo precisa de viver isso. Amém. Queridos, a fé, ela não é um sentimento, ela é um fundamento. Então assim, o pastor Lélio, o pastor Wagner pode viver isso? Você também pode. Está na Bíblia, só creia na Bíblia. Crer está escrito, se está escrito, é para todo aquele que crê. Então se você crê, você vai viver milagres. Milagres é para quem crê, acredita e anda na palavra. Então você que me assiste, que vai me assistir, esse é o desafio. Acredita na palavra, viva a palavra, não quebre princípios. Não quebre princípios. O meu pastor diz, né? Quem vive por princípio, é isso, pastor? Vive o princípio. Vive o princípio. E quem quebra o princípio, por ele é quebrado. Então, assim, não quebre princípio, acredite na Bíblia, tenha alguém para te direcionar, uma voz que te dá destino e vai. Porque é satisfatório. Você talvez vai estar um dia aqui sentado nessa cadeira falando o que eu estou falando. Vivendo o que eu estou vivendo e que o pastor Lélio vive. Isso é para todos os filhos. Nós não somos... Entenda, você não é crente, você é filho. Quando você entender que Deus é seu pai, acabou. Você não é mais servo, você não vai trabalhar pelo salário. Você sabe que você tem uma herança. Você sabe que você tem um pai. Então, Jesus fala assim, vocês que são homens, sabeis dar boa dádiva para os vossos filhos, imagina o Pai Celestial. Então é crer nessa palavra e viver essa palavra. Então tá lançado o desafio para você aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos terminar. Amém. Mandando um abraço para a BNF, né? Com certeza. Suas ovelhas. Minhas ovelhas queridas, Batista Nascidos do Fogo. Eu amo vocês. Sem vocês, eu não estaria aqui, talvez, sentado nessa cadeira, conversando com o meu pastor nesse podcast maravilhoso. Então, assim, eu sou grato a Deus pela igreja que Ele me confiou. Eu amo o meu rebanho. Não é um peso para mim pastorear, não é. Não é um peso para mim, não, tá pesado de ser pastor, não. Eu fui chamado para isso e eu amo fazer isso, eu amo vocês, muito obrigado. O amor que eu tenho por vocês é grande. Eu amo vocês até a eternidade. Beijo para todas as minhas ovelhas. Amém? É muito amor, hein? É amor demais, né? Meu pastor, glória a Deus pela sua vida. E você é muito bem-vindo, tanto aqui no podcast quanto na nossa igreja, na minha casa, na nossa família. É muito bom estar perto de você. Amém. Um homem contagiante, glória a Deus, cheio do Espírito Santo, de alegria. E sinta-se à vontade para retornar quando quiser. Amém. Aú. Então nós vamos fazer uma oração. Amém. Encerrando com Amém. Você, abençoando a nossa vida. Amém. E quem está nos assistindo. Amém. Glória a Deus.
Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do pastor Lélio, meu pastor, e também na vida daqueles que têm assistido esse podcast. É um projeto que nasceu no seu coração, que tem tocado vidas e que os mesmos milagres que nós vivemos está disponível para quem vai assistir esse podcast. E a minha oração é para que o Senhor venha assim, abençoar cada um que for assistir, que eles sejam tocados, ministrados e que eles também sejam curados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu querido pastor, muito Amém. obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Te amo. Em nome de Jesus. Amém. E assim, queridos, nós encerramos o nosso 44º podcast. Se você não é inscrito, inscreva no canal para que todas as segundas-feiras você possa receber um rico conteúdo como este. A nossa igreja está situada na Rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Os nossos cultos acontecem aos domingos 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Venha nos fazer uma visita e faça parte da nossa família. Que Deus te abençoe e até a próxima.